Fala galera, tudo bem com vocês? Matheus Bessa por aqui mais uma vez e hoje vamos falar sobre debentures. Muitas pessoas têm dúvidas sobre debentures, como funcionam e o que são, então hoje eu quero trazer um pouco mais de informação para você saber se esse investimento realmente faz sentido na tua carteira ou não. Bom, o primeiro ponto importante para a gente falar sobre debentures é que eles são um tipo de investimento de renda fixa, tá? Muitas pessoas confundem por a gente estar emprestando dinheiro para empresas com a dinâmica de ações, onde já é alocado em renda variável. Então é importante saber que debêntures são um tipo de investimento em renda fixa. E o que acontece? Como a taxa de juros ela vem caindo ao longo do tempo e a previsão de que ela se mantenha estável pelos próximos anos, né, com uma taxa de juros baixa, as pessoas que já investem em renda fixa, como por exemplo no Tesouro Direto, em CDBs, LCIs, LCAs, elas vêm buscando formas de diversificar sua carteira de investimentos, trazendo mais rentabilidade, mas ainda não tendo muita segurança de investir em renda variável. Nesse caso, as debêntures são uma boa opção. Elas apresentam um pouco mais de risco do que os clássicos da renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs e Tesouro, mas ela também tem uma garantia um pouco maior em relação a ações e fundos imobiliários. Bom, o primeiro ponto que é importante saber é que, através das debêntures, a dinâmica, ou seja, o que realmente acontece, é que a pessoa, o investidor, ele está emprestando capital para a empresa poder arrecadar esses recursos e viabilizar um projeto. Então, nada mais é do que um empréstimo, assim como o Tesouro Direto e o CDB, só que para empresas. Então, a principal diferença das debêntures para os outros investimentos de renda fixa é para quem que você está emprestando o seu dinheiro. No Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Nos CDBs, você está emprestando dinheiro para um banco. Nas debêntures, você está emprestando dinheiro para empresas. Essa é a principal diferença. E o que muda da taxa de rentabilidade entre eles? É o grau de risco. Então, pensa o seguinte, se você vai emprestar dinheiro para o governo, a chance do governo quebrar, ou seja, não ter dinheiro para te pagar, é praticamente zero, porque é o governo que emite o dinheiro, né? É ele que tem o controle da economia. O segundo caso é o empréstimo para os bancos, que apesar de não serem donos do governo e emitirem dinheiro, são as principais instituições financeiras. É através deles que todo o dinheiro circula na economia. Já as empresas têm um grau de risco maior, porque se elas quebrarem, a dificuldade que elas vão ter de pagar aos credores é um pouco mais difícil do que os bancos e o governo. Por isso que elas apresentam uma taxa de rentabilidade um pouco maior do que as outras duas opções, para que assim as pessoas escolham investir e emprestar dinheiro para elas, ao invés de emprestar para os governos e para os bancos. Além disso, outro ponto importante para falar é que quando você faz um investimento em Tesouro Direto ou CDB, por exemplo, você tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que te garante até R$250 mil naquele investimento. Já nas debêntures você não tem essa proteção, então seu grau de risco é maior, por isso que a rentabilidade tende a ser maior também. Eu sei que falando assim parece que é um investimento super arriscado, já que você não tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito e que as empresas não têm tanta facilidade de emitir dinheiro para pagar seus credores, assim como os bancos e o governo. Mas existe uma dinâmica nas debêntures que é importante você avaliar antes de decidir o seu investimento, que é a nota de rating que elas recebem. O que é isso? Existe uma agência de avaliação de risco que vai avaliar aquele case e a empresa para decidir qual o grau de risco daquela empresa naquele projeto. Então vamos supor que antes de você decidir o seu investimento na debênture, você vai avaliar a empresa e vai ter lá a nota de rating dela, que pode ser desde mais arriscada até a mais segura. Por exemplo, uma nota A+, é a nota mais segura de investimento que você pode ter numa debênture. Então, se você conhece a empresa, se você sente que a empresa é uma empresa confiável, segura de se investir, e você vai fazer um investimento numa debênture daquela empresa que tem uma nota de rating A positivo, quer dizer que você tem um grau de risco muito baixo com aquela empresa de ela não poder te pagar. Agora, é importante saber que os investimentos em debêntures são focados para longo prazo, ou seja, para mais de 2 anos normalmente. Porque a empresa vai precisar daquele teu capital para poder viabilizar um projeto e quando aquele projeto começar a arrecadar um fluxo de caixa positivo, ela vai começar a pagar os seus credores. Então,
a pessoa que estiver querendo investir em debêntures, ela tem que ter esse mindset de que ela não vai precisar tocar naquele dinheiro por pelo menos 2 anos. Se, caso necessário, a pessoa precise resgatar aquele dinheiro por algum motivo, ela vai ter que vender as suas debêntures no mercado secundário. E isso pode ser arriscado nesse caso, já que no mercado secundário você pode ganhar ou perder dinheiro. Então o ideal é que você segure o seu debênture até o prazo do vencimento. Outro ponto que é importante citar é sobre a tributação. Quando você tem uma renda sobre o investimento de debênture, se ela for considerada uma debênture comum, a tabela de imposto de renda regressivo vai ser aplicada. Ou seja, se você teve aquela debênture até 6 meses, sobre a sua renda, ou seja, sobre o que você ganhou daquele investimento, você vai ser tributado 22,5%. Se você segurou de 6 meses a 1 ano, essa alíquota cai para 20%. De 1 ano a 2, cai para 17,5% e acima de 2 anos cai para 15%. Ou seja, isso é outro fator importante para você segurar seu investimento em debênture por pelo menos 2 anos. Agora, outro tipo de debênture que é importante mencionar são as debêntures incentivadas. O que isso quer dizer? São debêntures que são incentivadas pelo governo para que elas não tenham a alíquota do imposto de renda e nem IOF. Ou seja, se a pessoa investir naquela debênture, toda a renda que ela fizer vai ser líquida, ou seja, não vai ser taxada de imposto de renda. Então vamos supor que uma empresa queira investir num aeroporto ou numa estrada. O governo vai beneficiar aquele projeto isentando ele de imposto de renda. Então sempre que for escolher uma debênture, vale a pena conferir a rentabilidade e também qual é a alíquota de imposto de renda, se houver. Porque às vezes algumas opções vão ser mais rentáveis, só que vão ter incidência do imposto de renda. Outras opções vão ser um pouco menos rentáveis, mas vão ser livres de imposto de renda. Então vale sempre comparar, e algumas corretoras têm a calculadora para você comparar isso ao longo do tempo, para que você possa fazer uma escolha que faça sentido para você. Então, para resumir o que a gente falou, as debêntures são um investimento de renda fixa, que normalmente elas têm uma rentabilidade maior, mas também porque elas carregam um pouco mais de risco. Então as pessoas que estão buscando diversificar a carteira, que estão totalmente focadas ainda em renda fixa, as debêntures podem ser sim uma boa opção, desde que elas saibam aonde que elas estão investindo. Então é legal você analisar a nota de avaliação de risco da empresa e se o prazo faz sentido para você. Se você se interessou para investir em debêntures, a única coisa que você precisa fazer é abrir conta numa corretora, transferir dinheiro do teu banco para a corretora e escolher dentre das opções qual que faz mais sentido para você naquele momento. É super simples, normalmente não tem nenhuma taxa e é uma forma de você poder diversificar sua carteira. E você, já conhecia debêntures? Já tinha investido ou ficou com vontade de investir? Deixa aqui nos comentários, se tiver qualquer dúvida ou sugestão, me mandem. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!